Leri lhe disse, num tom ameaçador, ele é nosso. Não ouse tentar tirá-lo de nós. Vatragan logo se interpôs entre Varuna e o chefe do bando, dizendo de forma autoritária: não temos interesse no seu prisioneiro. Podem levá-lo e deixem-nos passar em paz. Varuna colocou a mão no ombro de Vatragan, como acalmá-lo, e voltando-se para o chefe dos obsessores, falou-lhe com um tom de voz brando, mas com muita autoridade: irmão, conheço-lhe o relevante trabalho que fez nas sombras, mas peço-lhe com todo o respeito que me permita examinar o seu prisioneiro. O olhar doce, mas forte, de Varuna cruzou com o olhar cruel do chefe do grupo e esse sorriu sarcasticamente. O resto do grupo estava empunhando armas estranhas, mas que podiam dar impressão de dor. Examine, então, o crápula. Veja se ele é tão inocente quanto ela ardeia. Varuna colocou a destra na fronte do homem, captando o que estava na sua memória mais recôndita. Em menos de um segundo, a imagem mental do cativo transferiu-se para sua mente, permitindo que visse o que o estava martirizando. Na sua tela mental, plasmou-se a imagem do cativo morando num belo apartamento de 4 cômodos, cercado de objetos finos, com uma esposa e 2 filhos. Viu quando saía, a pretexto de ir trabalhar, reunir-se com outras mulheres. Uma delas surgiu nitidamente na sua mente. Era bela e jovem. O homem a tratava com desdém, atirando-lhe dinheiro no rosto. Seduzira com falsas promessas de casamento e agora a mandava embora com um filhinho pequeno. Já não tinha interesse por ela, tendo em vista outras mais jovens e belas. A imagem mudou-se e viu quando aquele infeliz tramava grandes negociatas com dinheiro alheio, trazendo prejuízos a vários negociantes honestos, mas desavisados. Imagens após imagens, a vida do homem era cheia de pequenos crimes e desonestidade. Nos negócios, com os amigos, com a esposa, tudo era motivo de escândalo. Contudo, havia um crime mais grave que o assolava como um terrível fantasma lhe rondar o leito. Tinha sido fiel depositário da esperança de muitos homens, como chefe de um poderoso sindicato, e usar os recursos dos mesmos para seu próprio benefício, deixando os infelizes sem aposentadoria que pagaram por vários anos. Colocar a culpa num outro homem, que acabou sendo preso e condenado por fraude. Esse infeliz morrera na cadeia, deixando viúva e filhos desprotegidos. Enquanto isso, o criminoso se ocultara na riqueza mal adquirida, rindo-se de todos, já que, na sua opinião, praticara um golpe de mestre. Varuna encerrou a operação mental, virando-se para o chefe da equipe de captores, dizendo-lhe: realmente, nosso irmão não é nenhum santo, mas será que é motivo para tratá-lo desta forma? Isso não é nada perante o que o aguarda. Nós vamos levá-lo para o julgamento e vamos transformá-lo num chacal, pois isso é o que ele é. Um chacal miserável que ataca na calada da noite para roubar e matar. Varuna sabia que a justiça devia seguir seu curso. Se o homem estava onde estava é porque merecia. Se tivesse tido uma vida reta e justa, não poderia ser presa dos alambacas. Os 2 viajantes cumprimentaram o chefe, que era o lugar-tenente de algum poderoso alambaque, e seguiram seu caminho. O infeliz agora uivava de dor e terror, pois os demônios o cobriam de pancadas, humilhando-o com fortes chicotadas. A cângaro puxada com mais força ainda. Nesse instante, a certa distância dali, a cena fora acompanhada num grande visor que projetava o que um vidente espiritual conseguira ver. 3 seres deformados, monstruosos, olhavam o acontecido com muito cuidado, comentando entre si o fato, com suas vozes cavernosas. Afinal, quem são esses 2 incautos? O vidente, que também perscrutara a mente dos 2, retrucou: definitivamente não são incautos. Um deles é Vatragan, antigo alambaque, atualmente guardião-mor. Ele está disfarçado de homem comum, mas não me engana. Entrei em sua mente e vi quem era. E o outro? O vidente fez uma pausa, e depois respondeu,
de forma inquietante. Não consigo penetrar em sua mente. Ele é um poderoso mago, um Micael. Demonstra ser um homem comum, mas é poderoso, muito mais do que Vatragan que o acompanha. O que será que deseja conosco? Pelo que pude captar de Vatragan, ele deseja nos oferecer uma rara oportunidade. Só não consegui descobrir que tipo de chance o Micael deseja nos ofertar. Deixe-os vir. Quando estiverem mais perto, poderemos entrar em suas mentes e descobrir tudo, e conforme for, nos aceitaremos ou os dominaremos, tornando-os nossos escravos. Sim, mas cuidado com Micael. Ele é muito poderoso. Não se submeterá a nossas técnicas de hipnose. Temos que ter extremo cuidado com ele, ou ele aqui nos fascinará. Ele é um Micael. Durante a descida, não viram ninguém, mas agora podiam ver algumas silhuetas furtivas que pareciam esconder-se entre arbustos raquíticos. Eram vigias dos alambaques e as presenças dos viajantes já tinham sido noticiadas aos chefes em Drakizuen. No meio do extenso vale, ainda relativamente longe, havia uma cidade. Uma verdadeira cidade, com casas, ruas e, até mesmo, um palácio central, para a surpresa de Varuna, que jamais havia ido tão longe. Era a cidade maldita de Drakizuen. Não era muito grande, devendo ter cerca de 30 a 40 mil habitantes. De onde estavam, Vatragan não poderia notar todos os detalhes, já que a escuridão era completa. Contudo, Varuna usara uma forma de visão espiritual que lhe permitia ver através das mais densas trevas como se fosse dia. Andaram ainda por mais de meia hora, aproximando-se de Drakizuen através de uma estrada de pedras, margeada por algumas estátuas gigantescas e figuras de aparência terrificante. Havia figuras humanas, de mais de 10 metros de altura, com aspecto reptiloide, com asas de morcegos e expressões ferozes no olhar. Vatragan informou-lhe que se tratava de estátuas de alguns chefes alambaques e de figuras das lendas mitológicas dos dragões. Representavam um homem verdadeiro, de acordo com os habitantes do local. No fundo, a distorção mental dos alambaques fazia crer que o verdadeiro ser era aquele que não se submetia aos desígnios de ninguém, a não ser ao seu próprio egoísmo. Antes de entrarem na cidade, foram subitamente cercados por mais de 15 guardas alambaques, surgidos de pedras e arbustos. Já tinham sido vistos pelos dois peregrinos, quando procuravam se esconder canhestramente para surpreendê-los. Ambos sabiam que eram inatingíveis, a não ser que se deixassem intimidar, e com isso baixassem suas guardas mentais. Os soldados tinham um olhar feroz, representando a mais estranha corja de seres que se poderia imaginar. Cada um tinha um vestuário e um armamento. Uns tinham capacetes tipicamente medievais, e outros, a cabeça lisa, com chifres proeminentes a saltar da testa. Uns pareciam híbridos de homens e animais, imagens de ferozes ursos, tigres, leões, répteis se misturavam com a figura humana, gerando a mais completa desarmonia de caracteres. No íntimo, cada um externava o que se sentia, verdadeiras bestas feras que estudavam do ramago revolta, ódio, angústia e sofrimento. Quando chegaram ao local da pretensa emboscada, foram rapidamente cercados, sem ser, no entanto, agredidos. Vatragan levantou o braço direito e os cumprimentou. Um deles fez um gesto, grunhindo algo de incompreensível que o guardião detectou como sendo uma ordem para segui-lo. Vamos seguir aquele soldado. Seguiram-no, acompanhados dos outros que aparentavam ferocidade, e entraram por um portão alto, incrustado de elementos decorativos estranhos e desenhos exóticos. A cidade era cercada de altas muralhas, tendo características de cidade medieval, com ruas estreitas e imundas. As alamedas eram tortuosas, cobertas com pedras, muitas delas pontiagudas e desencaixadas, margeadas de casas pequenas e toscamente construídas, muito sujas e fedendo insuportavelmente, com janelas estreitas.
O grupo prosseguiu até chegar a uma grande praça. Tudo era muito escuro, com uma névoa plúmbea cobrindo a cidade. No caminho, alguns seres saíram de suas casas para vê-los passar, mas, sem dizer uma única palavra, retornaram ao interior com ares desalentados, vendo que os prisioneiros nada podiam fazer para ajudá-los. Na praça, cruzaram com um pequeno grupo de 6 soldados dos Alambaques, também vestidos de modo grotesco, carregando 2 balões do tamanho de uma bexiga. Deviam medir algo em torno de 30 centímetros de altura. Esses balões ovoides eram espíritos que tinham perdido totalmente a expressão exterior. Não manifestavam a menor forma externa por terem se interiorizado demais. Eram quase sempre pessoas que tinham cometido múltiplos e consecutivos suicídios e que, fugindo das oportunidades redentoras, procuravam a segunda morte, o aniquilamento final que, aliás, não existe. Esses casos, relativamente raros, também teriam sua vez de progredir, mas, por enquanto, serviam de obsessores involuntários nas mãos dos Alambacas. No outro lado da praça, havia um enorme palácio. O gosto da construção poderia ser duvidoso, mas sua imponência era inconteste. Uma série de torres pontiagudas elevava-se ao céu. Mais de 6 andares gigantescos coroavam a terrível construção. Parecia feito de pedras negras e com enormes janelas exteriorizando uma luz vermelha, dando-lhe a impressão ainda mais fúnebre. Uma grande escadaria dava acesso ao seu interior. Era guardado por soldados de olhar feroz e postura animalesca. Um deles mantinha numa grossa corrente uma espécie de cão grande, com a boca escancarada a mostrar dentes pontudos. Varuna reconheceu nesse canzarrão um ser humano caído centímetros desgraça, hipnotizado pelos Alambaques e transformado num animal medonho. Subiram as escadarias que davam para o interior, penetrando no palácio. Grandes corredores foram vencidos após alguns minutos de marcha e deram entrada numa enorme sala, onde existiam 8 tronos em posição elevada, formando um amplo semicírculo. No seu centro existia um tablado levemente mais alto do que o piso, onde um símbolo estranho e tortuoso estava desenhado, lembrando vagamente uma suástica, representando a boa fortuna, símbolo dos Alambacas. Os soldados apontaram para que ficassem ao lado dos tronos e aguardassem. Esperaram mais de meia hora no mesmo lugar. Os soldados pareciam embrutecidos e não se mexiam. Vatragan estava perdendo a paciência e Varuna emitia telepaticamente uma mensagem para que se acalmasse e não reclamasse. Recebera uma mensagem clara e perfeitamente audível dos seus superiores. Nada tema, estamos com você. Nada lhe acontecerá. Basta você confiar na sua própria força e no poder ilimitado de Deus. Varuna retransmitiu a mensagem mentalmente para Vatragan, que se sentiu mais seguro e tranquilo. Conhecia essas paragens, sabendo que somente um grande espírito como Varuna poderia entrar e sair incólume. Ele mesmo teria dificuldades se estivesse sozinho. Qualquer outro poderia ser vítima da hipnose terrível dos Alambacas. Eles não podiam agredi-lo fisicamente, mas poderiam tentar hipnotizá-lo, obrigando-o a abrir suas defesas psíquicas. Todo homem tem pelo menos um crime escondido na sua consciência, mesmo que sejam existências pregressas. Varuna não seria exceção. Portanto, teria que ter defesas morais fortes para que os Alambaques não pudessem penetrar no seu subconsciente, descobrindo alguma falha de seu caráter, por mais que estivesse no recôndito de sua alma. Se isso acontecesse, poderia manipulá-lo para que o complexo de culpa viesse à tona e o enfraquecesse. Se chegassem a esse ponto, Varuna e Vatragan estariam perdidos, podendo tornarem-se escravos dos Alambacas. Varuna sabia disso e estava preparado para todas as ofensivas. Contra a grosseria de uma fascinação, Varuna se defenderia com sua força moral e sua compaixão pelo próximo. Durante alguns minutos, ele sentiu que poderosas mentes tentavam perscrutar seu interior, e com um simples ato de vontade,
Emitiu mensagens de amizade de volta aos que tentavam invadir seu íntimo. Após alguns minutos, essas vibrações cessaram. Não tinham conseguido descobrir nada que pudesse desabonar Varuna. Após uma espera proposital e deselegante, 2 trombetas soaram majestosamente. Os chefes alambaques entraram com enorme pompa. Eram seguidos por diversas pessoas e algumas mulheres belíssimas, seminuas, que os acompanhavam. Sentaram-se nos seus tronos e a maioria do seu séquito esparramou-se no chão, em volta deles. Olhavam para Varuna com superioridade e com certo desdém. Tinham tentado e não haviam conseguido furar seu bloqueio mental, o que os deixara intrigados. Varuna estava num plano tão mais elevado do que eles, que seus equipamentos e suas mentes não tinham encontrado nada que pudesse deixá-lo vulnerável. Quem é você? Perguntou-lhe um dos chefes alambacas. A pergunta não foi feita em tom ofensivo, pois havia até um certo respeito pelo interlocutor. Meu nome é Varuna Mandrakan e este é meu amigo, Indra Vatragan, respondeu o grande espírito calmamente, apontando para o grande guardião. Um dos chefes falou algo com um dos soldados e logo uma cadeira confortável foi providenciada para Varuna. Vatragan não recebeu nenhuma deferência especial. Varuna agradeceu e olhou para Vatragan, e depois para o soldado. Este olhou atordoado para o chefe e ele fez um gesto como quem concorda, e uma outra cadeira foi providenciada para Vatragan. Muito bem, Varuna Mandrakan. Você está na terra dos temidos alambaques, os grandes justiceiros. Saiba que a nossa atividade é cruel, mas não é desprovida de propósito. Mostraremos a você e ao seu amigo Vatragan como os alambaques providenciam e cooperam com a justiça divina, pois, por mais estranho que lhes possa parecer, somos nós os executores da justiça do grande Pai. A afirmativa fora feita com empáfia por um dos chefes que, virando-se para um dos guardas, gritou: tragam os prisioneiros. Era óbvio que os alambaques estavam curiosos sobre o motivo da visita, mas, sagazes como eram, preferiam fazer primeiro uma demonstração de força, para depois negociar com os visitantes uma posição ou situação melhor. Passaram-se alguns instantes, quando por uma das arcadas, pôde-se notar, vindo do fim de um extenso corredor, um grande grupo de 60 pessoas, acompanhadas de soldados escravos estranhamente vestidos. Muitos dos prisioneiros estavam acorrentados e gritavam palavras desconexas. A balbúrdia era completa. Muitos dos prisioneiros não sabiam onde estavam. Outros estavam conscientes de sua situação, acreditando estarem no próprio inferno. Entraram lentamente na grande sala, sendo separados pelos soldados escravos em vários grupos. Os soldados escravos usavam pequenos aparelhos que perscrutavam o interior dos prisioneiros, catalogando-os de acordo com as suas características. Os usurários, os corruptos, os egoístas, os dementes, os assassinos e assim por diante, eram separados em pequenos agrupamentos enquanto aguardavam o terrível veredicto dos alambacas. Estavam, no entanto, reunidos ali os casos extremos, a nata da escória espiritual e não os criminosos espirituais de pequena monta. Os chefes alambacas levantaram-se. Um dos chefes, aparentemente o mais velho, que apresentava o aspecto de grande hierofante de alguma igreja estranha, gritou com sua voz grave, cava, obrigando os cativos a se calarem. O silêncio se fez completo. Muitos dos prisioneiros estavam em estado catatônico e alguns não se davam conta do que acontecia, parecendo estar num sonho ou pesadelo, de onde eventualmente soltavam gritos, imprecações e exclamações de dor e terror. O mesmo chefe, virando-se para Varuna, convidou-os para acompanhá-lo. Acompanhem-me, nobres senhores, e vejam a que ponto chega a hipocrisia e o cinismo humano. Levantaram-se, acompanhando o estranho hierofante. Este aproximou-se de um grupo de homens, com um pequeno aparelho que media a intensidade da faixa vibratória do corpo astral.
O ponteiro pulava de um lado para outro, parando em determinado número do mostrador do equipamento. O hierofante voltou-se para Varuna, transmitindo telepaticamente que aquele ser era um dos mais sanguinários assassinos, e convidava-o a assistir ao julgamento. Quem és e o que fizeste na vida para merecer vir aqui? O espírito, demonstrando grande e falsa humildade, respondeu com voz quase sumida, dando-lhe o seu nome e afirmando ignorar porque estava naquele lugar. O hierofante bradou: então, você é inocente de qualquer violência contra seu semelhante? O infeliz respondeu baixinho que jamais ofenderá quem quer que fosse, não sendo responsável por nenhum ato bárbaro. O hierofante virou-se para Varuna e lhe disse baixinho: veja a disfarçatez deste criminoso. Assassinou mais de 10 pessoas, roubou à mão armada mais de 100 residências, estuprou mulheres e espancou velhos e crianças. Entretanto, disse inocente. Mas nós temos meios de fazê-lo confessar a verdade. Assim falando, o hierofante olhou nos olhos do inconfesso e lhe disse com sua voz tonitruante: confesse a verdade. Confesse a verdade. Seus olhos pareciam duas pedras incandescentes que penetravam no âmago do réu. Após alguns instantes de sugestionabilidade mental, o infeliz começou a gritar, tomado de pavor. Logo começou a confessar todos os seus crimes. Começou a contar desde os seus menores crimes até os mais hediondos. O hierofante conduziu-o, mentalmente, para que não perdesse tempo, aos 2 crimes mais torpes que cometera. Desse modo, após 5 minutos de conversa, o criminoso estava desmascarado por si próprio. O hierofante, voltando-se para os demais chefes, bradou: ele é um animal, uma besta humana. O que merece? Todos gritaram juntos: voltar a ser um animal. E, subitamente, todos os 8 chefes alambaques e seus lugar-tenentes, cerca de 25 seres estranhamente deformados que os acompanhavam, começaram a sussurrar a palavra animal, gradativamente mais forte até envolver completamente o confesso. Varuna acompanhava calmamente o processo, podendo ver como os fios mentais quase invisíveis dos alambaques penetravam no infeliz, hipnotizando-o, sugestionando-o e acrisolando num nível mental baixo. As cargas mentais penetravam no seu córtex, indo-se alojar na parte traseira, que corresponde ao cerebelo, excitando a área enquanto as demais pareciam se apagar. No cerebelo espiritual estavam as mais profundas lembranças de existências ainda na fase animal que gradualmente tomavam conta do corpo astral, remodelando-o para uma mistura esdrúxula de vários animais. Em poucos minutos, o assassino confesso transformou-se em um animal semi-humano, cujo olhar demonstrava que estava na mais profunda catatonia, revivendo continuamente os seus crimes de forma permanente. Varuna presenciara um fenômeno de licantropia espiritual conduzida pelos alambaques. Esse rito, paródia de justiça e de religião, continuou por mais algum tempo, sendo que se pôde observar que todos os acusados eram de fato culpados, e que foram eles mesmos que se impuseram uma pena. Houve sacerdotes de vários cultos acusados de falsidade ideológica, assim como políticos acusados de corrupção e manipulação de esperanças populares, considerado como crime gravíssimo. Houve mães acusadas de abandono do lar para viverem existência devassa, assim como maridos que foram acusados de crimes de lesa família. Não se tratava, portanto, de pequenos delitos, mas crimes efetivamente graves. No final do grande ato, o hierofante, que parecia ser o comandante ou, pelo menos, aquele que detinha certa predominância sobre os demais, perguntou a Varuna: então, nobre Varuna, o que achou de nosso trabalho? Não se pode negar que os acusados foram julgados de acordo com suas próprias consciências, e que o trabalho dos alambaques há de ser considerado impecável. Varuna respondeu e, aproveitando a oportunidade, continuou sua exposição, elevando sua voz para que todos escutassem: vocês, como todos os seres vivos do universo,
trabalham em estreita cooperação com a grande obra de Deus e dos nossos maiores. E por ponto isso que estou aqui, para convocá-los a uma missão de justiça. Ninguém melhor do que os alambaques estão aptos a entender os difíceis meandros da consciência humana degradada no crime e na doença mental do egoísmo. O silêncio se fez presente, enquanto Varuna com sua voz grave, calorosa e amiga, dirigia seus chefes alambaques e seus lugar-tenentes. Ele começou uma técnica pouco familiar aos alambaques que era de exteriorizar grandes imagens e sons telepáticos simultâneos, de tal forma que mesmo o mais distante podia ver e ouvir como se estivesse ao lado dele. Os alambaques ficaram surpresos com tal técnica, demonstrando satisfação em conhecer alguém tão poderoso como Varuna. É chegada a hora de se alterar a face de Atilante. Chega de injustiças, do mais forte sobrepujando o mais fraco, o ódio vencendo o amor e a droga corroendo a sociedade. E é a hora da justiça e dos que a amam acima de tudo. Varuna usava o termo justiça no seu sentido mais amplo, muitas vezes dando a subentender a atividade justicialista, imoral e ilegal de fazer justiça pelas próprias mãos. Ele entendia que para atingir a mente dos alambaques era preciso fazê-los associados numa cruzada de justiça, já que esses seres achavam-se, e realmente o eram, servidores da justiça divina. Os nossos irmãos angélicos determinaram que Atilante será expurgado de toda a sua escória espiritual e que os alambaques serão os poderosos artífices desta mudança. Quem não deseja um mundo melhor para viver? Mais uma vez Varuna usava o desejo dos alambaques de um mundo mais justo, já que a maioria achava que tinha sido injustiçada enquanto estivera jungida à matéria. Mesmo sem uma resposta formal, os chefes alambaques reagiam positivamente à pergunta formulada, o que lhe propiciou a continuação da exposição. Para que esse mundo possa tornar-se efetivamente melhor, é preciso retirar deles egoístas, os preconceituosos, os soberbos e os injustos. Falamos daqueles que são os prisioneiros dos alambaques. Daqueles que se acham superiores à justiça dos homens. Daqueles que os alambaques trazem para ser justiçados de forma terrível, mas justíssima. Esses não podem permanecer entre os homens de boa vontade, aqueles que realmente desejam evoluir. Nesse instante, Varuna iniciou um processo de crescimento espiritual e de iluminação profusa do ambiente, com luzes toleráveis aos alambaques, de cor safirina e com toques rajados de cor de ouro velho. Vocês, falanges temidas das trevas, também servem à justiça divina, aplicando justo castigo aos odiosos, aos que negaram um mínimo de equidade aos seus semelhantes. E por isso que eu, Varuna Mandrika, servo do Senhor, nosso Deus, Pai amantíssimo de todos nós, vim aqui para falar com vocês. Os alambaques estavam totalmente dominados pela figura de Varuna. À medida que falava do Eterno Pai, Varuna se inflamava e chispas de fogo saíam de seu corpo. Luzes iluminavam e os alambaques, que nunca tinham visto um espírito em tal estado, se ajoelhavam. Sentiam que estavam perante uma força superior que os tratava com respeito, deferência e igualdade. Para que Atlantis seja um planeta limpo da escória, é preciso levá-los para outro planeta. Existe, portanto, uma oportunidade de redenção fora de Atlante. Vejo para vocês, alambaques, uma oportunidade de renovação num planeta que poderá recebê-los de braços abertos. Lá vocês serão mais do que simples justiceiros. Serão deuses, condutores de homens e senhores de destinos. Aqui ficará para trás um lugar que não lhes soube dar valor, enquanto que, à frente, um novo mundo lhes dará novas oportunidades. Varuna sabia que a maioria dos alambaques não desejava renascer em Atlante, atrasando propositalmente sua evolução espiritual, com receio de novos fracassos no planeta. Era preferível, para eles, ser crítico e ator na peça da vida. Não quero tirar de seu justo domínio aqueles que chafurdaram na lama da ignomínia.
devem continuar a ser punidos por seus crimes e sua falta de justiça. Para isso, é desejo do Altíssimo que todos vocês venham comigo como ajudantes e soldados, como chefes e comandantes, para esse novo planeta, onde novas oportunidades lhes serão dadas. Enquanto falava, Varuna mostrava em forma pensamento o novo planeta. Aparecia um planeta com vegetação luxuriante, animais pitorescos e seres ainda primitivos. Todas as lembranças que tinha foram tiradas dos arquivos, os registros acásicos, no astral superior, e as reproduzia com extrema perfeição. Os alambaques olhavam extasiados. Quando apareceram os primeiros homens e mulheres do planeta azul, comentários altos se fizeram ouvir. Alguns falavam que as mulheres eram muito bonitas, com cabelos, fato incomum entre os atilantes que eram calvos e imberbes, e os homens eram fortes e proporcionais. As imagens encantavam os alambaques, especialmente aos mais simples. Podia-se ler nos olhos dos mesmos um fundo de esperança, de renovação espiritual. Varuna captava mentalmente o que ia na mente dos chefes. A maioria estava dominada pela ideia de sair daquele inferno e ter novas oportunidades. A maioria detestava Atlante por todo o sofrimento que a sociedade e os homens lhe tinham imposto, conforme pensavam. Um planeta novo era uma oportunidade de recomeço, de reconstrução interior, de deixar para trás os laços sangrentos com um planeta que tinha sido cruel e, pior do que isso, um lugar que os tinha transformado em monstros de crueldade e desespero. Eles tinham perfeita consciência de si próprios e não se amavam pelo que eram. Aqueles que desejarem aliar-se às legiões celestiais que expurgarão Atlante que se unam a mim agora e para sempre. Os que não desejarem têm a oportunidade de renascimentos imediatos na crosta e, quem sabe, evitarão o banimento. Elevando sua voz e levitando levemente para que até os mais distantes dos lugartenentes pudessem vê-lo, finalizou. Amigos e companheiros de trabalho, os nossos superiores desejam vê-los como deuses que são, guias que levarão o povo a mais alto destino, e profetas da palavra justa. Para tal, desejo que cada um una-se a mim nessa cruzada de justiça. Todos os alambaques estavam estarrecidos com os fenômenos luminosos, projeções mentais e sons, fragrâncias e cores que tomavam conta do ambiente. Para seres que viviam num ambiente onde a magia negra era o tempero de suas existências, Varuna era um mago excepcional. Nenhum deles era capaz de tudo o que vira naquela tarde. Varuna era um Mikael, um grande mago, um portentoso espírito. Varuna encerra o seu convite, pedindo para conversar em particular com cada um dos alambaques, inclusive os lugartenentes, no que foi prontamente atendido. Ele passou grande parte do restante do dia trocando ideias e conhecendo cada um deles. Seres estranhos, que sob a carapaça de monstros, eram homens comuns, com aspirações, sonhos e temores. 2 dos chefes eram brilhantemente inteligentes e se colocaram à disposição com sugestões muito válidas. Vatragan começou a participar ativamente do projeto, tornando-se o coordenador dos alambaques, de forma que se pudesse juntar o maior número possível de trabalhadores para uma espécie de assembleia a ser realizada num local aberto. A ideia tinha sido de um dos chefes alambaques presentes, que lhe explicara que o grupo deles era uma das 1.200 e tantas facções de alambaques que se situavam no astral inferior do planeta. Seria impossível que Varuna visitasse todos, convidando-os individualmente. Deste modo, os chefes alambaques propuseram-se a conversar com os demais e, assim, haveria uma forma de entendimento mais rápido entre eles. Ficou estabelecido que haveria uma grande reunião, uma convenção, onde todos poderiam trocar ideias. Varuna concordou. Cálculos aproximados davam conta de que haveria cerca de 20.000 pessoas neste congresso. Só estariam presentes os alambaques propriamente ditos e os seus lugartenentes. Não estariam os seus soldados escravos, pois, desta forma, o número subiria para mais de 8 milhões de pessoas.
Por outro lado, os soldados escravos eram tão embrutecidos que nada entenderiam. Como eles obedeciam cegamente aos alambaques e seus lugartenentes, bastava que estes fossem para a reunião para que um enorme exército de doentes, depravados e obsessores estivesse ao dispor das ordens de Varuna. Varuna voltou para o astral superior usando a volitação. Sua viagem de regresso, após se despedir de Vatragan, que ficaria para coordenar tarefas e instruir novos chefes, não levou mais do que alguns segundos. Não teve que atravessar as densas camadas do astral inferior, nem os planos do astral médio. Sua mente o levava para onde queria, em um átimo. Capítulo 4. Varuna encontrou a sua equipe em plena atividade. Uriel estivera estudando detidamente, com uma pequena equipe de médicos e psiquiatras, as diversas faixas vibracionais que deveriam ser retiradas de Atlante. Englobava um conjunto de doenças mentais, bastante amplo, que incluía esquizofrênicos, orgulhosos, prepotentes, ladrões, assassinos psicopatas, drogados, arrogantes, traiçoeiros, desajustados crônicos, suicidas, maníaco-depressivos e, finalmente, pústulas e pusilânimes de toda a sorte. O grupo de Uriel tinha desenvolvido um equipamento misto que serviria tanto para detectar a faixa vibratória do espírito, como emitir raios psicotrônicos que deixariam o espírito avejado inconsciente por algumas horas. Uriel explicou a importância deste mecanismo, pois quando os espíritos estavam vagando pela crosta, eles se tornavam difíceis de serem distinguidos. Com este aparelho eles podiam ser rapidamente classificados e, com isto, serem separados dos demais. Já os que estivessem no astral inferior seriam, a priori, todos deportados. Os que estavam em instituições socorristas e estivessem em condições de renascer, teriam uma última oportunidade de redenção. Caso contrário, seriam banidos de Atlante. Este equipamento, Mestre Varuna, permite que se possa detectar qualquer tipo de doença mental. Podemos, por exemplo, dentro de faixas selecionadas, só tomarmos como referencial os pontos extremos. O sistema foi desenvolvido para buscar a vibração espiritual íntima dos nossos irmãos doentes. Realmente, você usou a palavra certa, Mestre Uriel. Doente. A sua definição é perfeita. E preciso que todos entendam que os exilados são doentes, devendo ser tratados como tais. O criminoso, antes de ser um monstro, deve ser visto como um sociopata, um psicopata, ou seja, um doente espiritual, que demanda tratamento, dedicação, compreensão e, principalmente, amor. Varuna conduziu a reunião para outro patamar. Mestre Uriel, eu soube que vocês estudaram uma forma de transportar os nossos irmãos de Atlante para o planeta de destino. Gostaria que você nos expusesse o resultado de sua pesquisa. Sim, Mestre Varuna, estudamos diversas formas de transporte, mas a que nos pareceu mais interessante foi uma solução que Gebrandon nos deu. Peço que o irmão Sandalpon exponha. Sandalpon levantou-se, atravessou a saleta onde todos estavam reunidos no Ministério da Justiça e apertou alguns botões. Logo apareceu numa tela situada numa das paredes o arquivo de um planeta extremamente distante, em outra galáxia desconhecida de todos os presentes. Sandalpon dedilhou alguns números diretamente na tela e tornou-se visível o que ele estava procurando. Assim que terminou a operação, ele começou falando. Os coordenadores deste projeto em outro planeta optaram por um local removível. Ou seja, edificaram no astral inferior, perto do início das densas trevas onde estão os candidatos ao exílio, uma grande construção. Ela tem características muito peculiares. Inexpugnável a ataques exteriores. E também a prova de fuga. Foi desenvolvida para impedir rebeliões, pois no seu interior, ela pode ser dividida em quantos compartimentos quisermos. O prédio pode se deslocar dentro do astral inferior de um planeta por propulsão astral mentalizada.
pode também se deslocar pelo espaço astral entre dois planetas através de propulsão mental, acoplado a uma naveta mental, guiada por espíritos do mundo mental. Em última instância, servirá como forte, prisão, escola, hospital, sanatório, transportador e local de preparação para o renascimento dos exilados. Uriel interrompeu a explicação de Sandalphon para comentar sobre o grande artefato. Nossa ideia é construir um ou dois, e na primeira viagem levar toda a nossa equipe básica de renascimento, planejadores, psiquiatras e guardiões. Deste modo, os primeiros artefatos ficariam no planeta azul, onde serviriam de base para nossa operação. As demais viagens seriam feitas através de outros tipos de transportadores que iriam e viriam entre Atlante e o local do exílio. Deste modo, poderiam ser reutilizados por quantas vezes fossem necessários. Esse tipo não seria tão sofisticado quanto o primeiro, mas poderia levar uma quantidade enorme de degradados já que se trata de uma viagem curta. Sandalphon retomou sua exposição para explicar um fato de suma importância. Como todos sabem, os espíritos do astral inferior e médio não são capazes de se deslocar, por si próprios, através do espaço sideral, indo de um planeta para outro. Deste modo, eles precisam ser transportados. No entanto, toda e qualquer edificação do mundo astral só pode se deslocar dentro do astral de um mesmo planeta. Para fazer uma viagem de grande distância é necessária uma energia muito maior. Deste modo, os transportadores que iremos desenvolver irão necessitar de um acoplamento de uma naveta do mundo mental, operada por espíritos deste plano específico. Eles irão se acoplar sobre o prédio em questão, modificando a vibração de toda a edificação e, num ótimo, deslocarem-se com vertiginosa velocidade entre Atlante e o planeta azul. Uma viagem de 42 anos-luz levará cerca de 10 segundos. E algo de fantástico. Quando chegarem ao local, a naveta se desencaixará do prédio principal, e toda a edificação e tudo que estiver dentro dele, espíritos e objetos, voltarão à sua vibração original. Será que isto não será um choque para os banidos? Perguntou Vartragan, preocupado com uma possível reação dos Alambacas. A maioria dos banidos irá sentir uma sensação de angústia e morte, sendo que a maioria irá desacordar. Mas os obreiros do que são mais evoluídos terão a mais deliciosa das sensações. E quantas pessoas cabem nesse veículo? Perguntou Varuna visivelmente satisfeito com o avanço do plano. Depende do que se deseja. O projeto é todo modulável. Existem pequenos transportadores em que cabem 300 prisioneiros com 20 auxiliares, assim como existem equipamentos para 80.000 banidos com 6.000 obreiros. Podem se desenvolver até grupos maiores, mas exigem obviamente muito mais energia mental para construir e operar os módulos. O mais interessante é que tanto faz ser um módulo pequeno ou gigantesco, a viagem interplanetária faz-se por uma dobra do espaço mental com uma velocidade praticamente similar. Uma viagem daqui ao planeta azul não irá levar mais do que alguns segundos. No entanto, é preciso ver que se perde muito tempo entrar e sair do transportador já que a maioria dos nossos irmãos estará em estado dementado ou adormecido, necessitando serem carregados em massas. Neste ponto, Sandalphon começou a mostrar vários modelos de transportadores e Varuna e sua equipe olharam para os vários modelos que apareciam. Alguns eram gigantescos prédios retangulares, dando a nítida impressão de ser um megálito negro apontados para o céu. Outros eram uma grande esfera, onde os banidos iam no interior, em pequenas celas, numa viagem vertiginosa através do espaço. Havia um tipo piramidal, que era formada por vários prédios, uns em cima dos outros, diminuindo de tamanho à medida que cresciam, formando pirâmides de escadas. Esse tipo era de fato muito versátil, pois podia se desmembrar em vários módulos que podiam se deslocar para locais diferentes, assim que chegassem ao planeta azul. Sandalphon explicou que havia vários tamanhos,
já que o processo de exílio podia ser lento e gradativo. Se fosse necessário, poderiam construir o maior de todos, que tinha uma forma piramidal com 500 metros de altura, formando um conjunto extraordinário, capaz de transportar confortavelmente mais de 200.000 pessoas por viagem. Há transportadores que podem ser relativamente grandes, já que a viagem em si não dura mais do que alguns segundos. Desse modo, podemos transportar até 200.000 pessoas por viagem. Há que se considerar as entradas e saídas que levariam até cerca de 40 a 60 minutos, de forma organizada e ordeira. Resumindo, não teríamos grandes problemas no transporte. Se fizéssemos um transporte por mês, poderíamos levar 2 milhões de degradados por ano. Não é no transporte que poderemos ter problemas. E onde poderemos ter problemas? Perguntou Varuna. Na captura, como bem mencionou. Sim, realmente capturar 2 a 3 milhões de exiláveis por ano é uma tarefa muito grande, especialmente se considerarmos a extensão territorial física de Atlante, por onde espíritos obsessores podem se espalhar, além das furnas infernais onde podem se homenagear com facilidade. Quanto a isso, contamos com 2 tipos de obreiros. Na superfície de Atlante, teremos os guardiões de Vartragan, e nas furnas, além deles, teremos o concurso dos alambacas. Varuna comentou, é por isso que marcamos uma grande reunião de alambaques, onde pretendo falar-lhes das vantagens do exílio. Creio que teremos que fazer outras reuniões, mas a primeira será de grande importância. Se não conseguirmos convencê-los, tudo ficará muito mais difícil. Realmente, sem o apoio dos alambaques, tudo será complicado, comentou Vartragan. Nós teremos que montar um exército para capturarmos os quase 40 milhões. Além do aprisionamento, há também o problema da guarda. Em suma, tudo irá ficar bem mais complexo. A reunião prosseguiu, detalhando uma série de atividades a ser desenvolvidas em curto tempo, bem como as providências para uma grande reunião dos alambacas. O mês se passou rapidamente, com preparativos por parte da equipe de Varuna. Durante esse tempo, vários grupos de alambaques foram contatados, tanto por Vartragan, como por vários chefes de dragões de Drakizuen que estavam dispostos a cooperar. Varuna deixara uma espécie de fita gravada com sua imagem do planeta azul, do seu plano de ação e uma convocação ao trabalho, de tal modo que a película era mostrada em todos os lugares, deixando os alambaques espantados com tanta magia. Houve algumas dissidências e, até mesmo, alguns que preferiam não ir à reunião, mas, de modo geral, uma nova oportunidade em outro local, distante do planeta que nunca lhes dera real chance de progresso, nas suas distorcidas opiniões, era muito bem aceita. Quanto aos soldados e escravos, estes fariam o que seus chefes ditassem. Eram tão embrutecidos que não adiantava explicar o que estava acontecendo. Não passavam de massa de manobra dos chefes que os tinham presos hipnoticamente de forma indelével. O congresso fora marcado para antes da viagem de Varuna ao planeta azul, devendo realizar-se dentro de 30 dias. Nesse interim, Vartragan coordenara as visitas às 1000 e poucas cidades astrais dos alambaques junto com os demais, convidando todos os chefes e lugar-tenentes para a reunião com Varuna. O lugar marcado era uma grande planície, de onde se divisava, ao longe, uma instituição socorrista. Naquelas paragens, o dia era apenas visível já que a luz de capela era bloqueada por forte neblina cinza-chumbo que parecia envolver tudo e todos. Eram emanações das mentes viciadas dos renascidos em Atlante, assim como dos espíritos daquele funesto lugar. O local não era o mais propício para Varuna, mas fora marcado pelos chefes alambaques, já que muitos tinham horror à luz, sofrendo de forte fotofobia. Desde cedo, os grupos de alambaques vinham chegando ao local marcado, voletando pesadamente. O desfile de figuras macabras e grotescas era de deixar qualquer um impressionado.
Eles vestiam-se expressando de modo tétrico seu interior. Os chefes alambaques, com seus lugar-tenentes, eram uma massa de meter medo a qualquer um. Mas não a Varuna. Onde existia o monstro, ele via potencialmente o anjo. Para cada esgar ou simulacro de sorriso, saudava-os de igual para igual. Não era um ser superior comandando demônios, mas um irmão mais velho ajudando a seus irmãos menores a atravessar o caudaloso rio da vida. À medida que iam chegando, os alambaques dirigiam-se até o topo da pequena colina onde estava Varuna, Vatragan e o resto da equipe, cumprimentavam-nos formalmente e voltavam para algum lugar da planície de onde poderiam observar o que iria acontecer. Quando o gigantesco sol de Capela estava a pino, anunciando o meio-dia, Varuna dirigiu-se para os chefes alambaques. Falava de forma normal, sendo ouvido por todos, por mais longe que estivessem, devido aos seus excelsos poderes que levavam a sua voz para todos os cantos da grande planície. Eram mais de 8.000 chefes, com 12.000 lugar-tenentes e mais Varuna e toda sua equipe e mais 3 chefes de guardiães graduados, entre eles Vayu, braço direito de Vatragan. Sraoz e Mkara tinham se candidatado a acompanharem os banidos, tendo sido aceitos alegremente por Varuna. Os chefes alambaques olhavam as duas senhoras, Mkara e Uriel, com desprezo. Para eles, as mulheres eram a perdição, eram seres inferiores aos homens, não merecendo estar presentes. Amigos, acomodem-se o melhor que puderem e conversemos. A grande maioria já sabe por que estamos aqui reunidos. Mas não custa repetir para podermos dirimir dúvidas existentes. Pois bem, meus amigos, Atlântida irá passar por um expurgo espiritual. Todos aqueles cuja atitude não condiz com a boa vontade, o progresso geral da sociedade e os ideais de fraternidade, deverão ser retirados de Atlântida, indo para um planeta longínquo que os receberá de braços abertos. Ouvia-se apenas uma leve brisa. Varuna estava iluminado por pequenos holofotes para que os alambaques pudessem vê-lo. Ele falava pausadamente, dando tempo para que os mais embrutecidos entendessem suas palavras. Este processo deverá levar de 70 a 100 anos, o que permitirá que muitos candidatos ao exílio ainda tenham uma oportunidade de renascer e, com isso, a fantástica opção de continuar neste jardim paradisíaco que é Atlântida, caso vençam os seus demônios interiores. Poucos foram os que se sentiram motivados a enfrentar a existência física em Atlântida. Para seres como os alambaques, o renascimento físico seria em circunstâncias extremamente duras, o que não os incentivava a se candidatarem para tal provação. 30 a 40 milhões de seres infelizes, verdadeiros indigentes espirituais serão levados para outro planeta. Os chefes alambaques terão missão importantíssima, serão eles que os conduzirão pela senda do Senhor. Os chefes alambaques e os demais presentes começaram a demonstrar maior interesse pelas palavras de Varuna. Imaginavam que tinham sido convocados para obedecer ordens peremptórias, e, agora, descobriam que tinham opções. Sim, meus amigos e irmãos, para que esses espíritos endurecidos na prática do mal possam evoluir, deverão ser inicialmente dominados pelo poder dos alambaques. Vocês serão o flagelo de Deus, a espada flamejante que abrandará seus corações. Esses irmãos trislocados na sua soberba, orgulho, vaidade e destemor à lei do amor, só entendem a dor, o medo e a tortura. Vocês serão artífices deste sofrimento. Ensinarão que o nosso Deus é único, através de ameaças e punições terríveis. Mostrarão o caminho do bem através da senda do mal. Vocês, temíveis alambaques, também aprenderão a se desgostar da vingança, da justiça tenebrosa que castiga o réu com a mesma punição que infligiram ao próximo e aprenderão com os horrores da natureza humana a se tornar verdadeiramente superiores. Vocês serão os guias desses degradados, pois não se pode esperar que eles sejam liderados por anjos do Senhor. Os alambaques o olhavam num misto de admiração e respeito. Nunca estivera tão iluminado, sua luz cegando os trevosos.
À medida que falava, emanava imagens mentais que penetravam a mente dos alambaques, fazendo-os ver o que falava, sentir sensações inusitadas e sons ambientes. Ele sabia manejar as imagens mentais como poucos, fazendo-os participar, como se já estivessem no planeta azul. Se os alambaques sabiam fascinar por hipnose, Varuna sabia encantar com imagens, palavras e, principalmente, com renovadas esperanças. Vocês aparecerão aos homens quando estiverem renascidos no planeta azul e os guiarão. Eles os confundirão com deuses e, até mesmo, com o próprio Altíssimo, do qual todos somos criaturas. Vocês farão maravilhas e usarão seus poderes de sugestão para criar impressões que moldarão suas mentes infantis. Com isso, vocês também evoluirão. Os chefes alambaques e os presentes sentiam que a palavra de Varuna não era só dele. Luzes vindas do alto jorravam sobre Varuna, demonstrando cabalmente que sua mensagem era proveniente dos mais altos planos espirituais. Os homens adorarão falsos deuses, ídolos que serão a reprodução mais ou menos fiel de suas próprias figuras. As imagens de deuses tenebrosos, reproduções dos alambaques, giravam no ar, sendo vistas pelos presentes. Varuna crescera ocupando mais de 20 metros, sendo visto à distância. Eles, no entanto, não aceitarão de forma pacífica e vocês, como sempre o fizeram, utilizarão do terror, do medo e do ódio. Deus ensina aos homens de acordo com a sua compreensão. Para os ignorantes, somente o medo de Deus os fará ter uma sociedade relativamente justa e com leis e um mínimo de ordem. São paras espirituais e, como tais, não aceitarão de imediato leis fraternas. Varuna olhava para todos os chefes alambaques, notando que sua forte voz de comando produziu o efeito desejado. A maioria era inteligente, podendo acompanhar perfeitamente seu raciocínio. Chegará o tempo em que enviaremos mensageiros que falarão de um Deus de amor. Eles exortarão os homens a uma mudança interior, apagando da mente dos homens a ideia absurda de um Deus dos exércitos e da vingança, que faz distinções entre homens e raças, credos, cores e posição social. Mostrarão a estupidez de afirmar que Deus é discricionário, e mostrarão que Ele é um Pai rico em amor, oportunidades, providências e beleza. Varuna estava agora em pé e de seu peito saíam focos de luz que iluminavam os chefes alambaques. Essa luminosidade tinha uma característica muito peculiar. Era uma emanação de amor dos irmãos superiores que vinha de um plano mais alto, sendo absorvida por Varuna e retransmitida a todos por esse excelso ser. O eflúvio que atingia o peito e a mente dos alambaques transpassava suas carapaças, indo até o mais íntimo do ser, revolvendo expressões infantis, longamente adormecidas e humanizando mais aqueles seres envelhecidos por existências torpes. Varuna, mudando de tom de voz, tornou-se menos veemente, mais caloroso e convidativo. Vocês, hoje, são destruidores de mundos, pois com suas obsessões forjaram nas mentes dos incautos atilantes as ideias de superioridade, orgulho e prepotência que os levaram às guerras fratricidas. Porém, em futuro distante, serão construtores de planetas, de estrelas, de galáxias e de incontáveis universos. Preparem-se, portanto, para os tempos vindouros, fazendo com que o dia de hoje seja produtivo. Abandonem velhas ideias como quem joga fora uma roupa rota e vistam-se de novos ideais que os farão se sentirem irmãos de todos os seres. Vão e pensem no que eu lhes disse. Propaguem estas palavras entre os seus e entre os outros chefes. Que Deus os acompanhe e que os guie nas suas novas sendas evolutivas. Com isso, Varuna encerrou a sua preleção e os chefes alambaques se retiraram. Os demais ficaram para discutir providências a serem tomadas. Uma delas seria a imediata implantação de instituições socorristas no astral inferior, de forma a dar assistência aos sofredores. Essa atividade estaria a cargo de Uriel, com a ajuda de Srausa, Micara e quantos pudessem a regimentar.
Vatragan reforçaria a guarda com mais 200.000 homens, o que seria suficiente para neutralizar qualquer revolta a Lambak. Ele sabia, contudo, que belas palavras não seriam suficientes para aplacar tal legião de feras humanas, caso se revoltassem. Gebrandon conversou com Vatragan e examinou as principais